Olá, meus amigos, Shalom, da parte do nosso Elohim, nosso eterno Criador, nosso Yahweh. Eu saudo a todos vocês com esta paz, que é uma paz que o mundo não conhece, mas que todos aqueles que creem em Yeshua HaMashiach sabem de que paz estou falando. E se você ainda não crê nesse Elohim, Criador, Eterno, te faço um convite a ouvir algo que vem da parte dele, isto é, a palavra. Porque Yeshua HaMashiach, ele é a própria Torá, ele é a palavra. Pois bem, este vídeo tem uma conotação interessante, porque às vezes eu me pego analisando a palavra e fico, não em dúvida, mas fico apreensivo com determinadas colocações que o mundo faz acerca da palavra. O que está escrito, está escrito. O que está dito, está dito. Não se pode revogar a palavra de Yahweh. Yud-Het, Vav-Het, nosso Yahweh, nosso Criador. O que foi dito no Taná, isto é, o Antigo Testamento, que na verdade é a primeira aliança, e também o que foi dito na Brit Hadashah, isto é, no Novo Testamento, ou a Nova Aliança, não pode ser revogado. Mas, quando eu digo que eu me pego, às vezes, analisando essa questão da palavra, eu fico preocupado com a interpretação que fazem da palavra do Eterno. Pois bem, vou pegar apenas um tópico. Se nós lermos, formos lá em Deuteronômio, para ser mais preciso, Deuteronômio 12, Deuteronômio 6, corrijo-me. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4. Eu estou usando aqui, vou mostrar para vocês, eu estou usando uma Bíblia bem simples. Eu estou usando aqui uma Bíblia bem simples, que é a Bíblia de Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, apesar de eu ter a minha Bíblia também, a Torá. Então vejamos, lá, como eu ia dizendo, no capítulo de Deuteronômio, versículo 6, que fala sobre o fim da lei, é a obediência. O que é o fim da lei? O fim da lei é a obediência. Mas existe o fim da lei? E Yahweh disse que a lei é eterna. E é de geração a geração. A palavra dele não volta atrás. E quando ele citou aqui no capítulo 6, podemos ler aqui no capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso aqui tem uma interpretação interessante. Agora, se formos lá para Marcos, capítulo 12, salvo engano, versículo 29. Deixa eu pegar minha Torá aqui. Agora sim, temos aqui a Torá, né, hebraica, é uma peshita. Eu li lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz que Yahweh é um. Lá se chama de Senhor. Mas sabemos nós que ele tem um nome. E todos nós gostamos de ser chamados pelo nome. Porque se eu perguntar que Deus o serve, diga-me o nome dele.
Então já começa colocando em xeque quem, na verdade, prega um Deus que nem sequer o nome conhece. Voltamos ao assunto que eu quero enfatizar, que é a palavra que está escrita no capítulo 12 de Marcos, no versículo 29. Vou ler também o 27, para que vocês tenham um entendimento do que se trata o assunto desse capítulo 12 de Marcos. Ora, Elohim não é de mortos, mas sim é Elohim de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se dele um dos mestres da Torá, também um rabi, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Isso aqui é uma conversa que houve entre Yeshua e os rabis, os rabinos da Torá na época dele. E Yeshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é Shema Israel Yehuá Eloheinu Elohim Echá Yehuá. Ele quer dizer Echá, Yehuá, o Yahweh, o Eterno. Ele é um só. Por isso que ele diz aqui, ó, Shema Israel, ouve Israel, povo de Israel, ouve. E Yehuá é um só. Ainda só enfatiza dizendo, Echá e Yehuá é um só. Aqui, a Peshita, ou a Torá, ele é traduzido diretamente do hebraico, dos manuscritos do Mar Morto, hebraico e aramaico. Por isso que no começo eu falei da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Não quero aqui desmerecer ninguém, longe de mim, esse fato, mas se queremos buscar a verdade, vamos encontrá-la. A espada de dois gumes, a Torá, a lei. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Yeshua. E Yeshua é a própria palavra, sendo ele Elohim, o Yahweh Criador. Parece confuso, não parece? Mas não é. Porque depois, em outros vídeos, podemos explicar essa relação de Yeshua HaMashiach com Yahweh Criador. Mas o que eu quero enfatizar é que está escrito que nosso Elohim, isso é nosso Deus, ele é Echá, ele é um. Ou, eu estou lendo Echá em português, mas é errar, né? Que o CH no hebraico vai dar como errar. Né? Então, meus irmãos, se nosso Elohim é um, estamos com um grande problema. Deixa eu colocar aqui a Torá aqui. Estamos com um gravíssimo problema de interpretação. Lá em Deuteronômio ele diz que ele é um. E Marcos confirma que ele é um. Então Taná, que é a antiga aliança, quanto a Brit Hadashah, que é a nova aliança, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, dizem que Elohim é um. E quando eu cito que Elohim é um, eu quero dizer que é uma. Se eu for citar como pessoa, é uma pessoa. Não pode ser 3. Não pode ser 4, não pode ser 5. Não é deuses, apesar de Elohim significar Deus, Deus no plural. Mas por quê? Porque a essência do Eterno, o seu poder, faz dele ser o que ele é. Quando ele respondeu para Moshe, dizendo que eu sou o que serei,
É porque a essência dele está acima da nossa expectativa de homem com relação ao nosso tempo. Nós vivemos num tempo presente. Yahweh, nosso Yehová, ele vive num tempo futuro. Ele já sabe tudo. O que eu estou vivendo aqui, para ele é passado. E quando ele disse que ele era um, ele é um. Ele não é dois, nem três. Por quê? Porque antigamente se adorava a vários deuses. É o politeísmo. Agora pregamos, eu vejo que pregam-se, né, por aí o monoteísmo, que adora-se um Deus, mas se fala de três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aí você pode me dizer, existem as três pessoas separadas, distintas? Não. Não pode ser separadas nem distintas. Elas são uma coisa só. Eu quero enfatizar isso. Vou repetir. Shema Israel, Elohim Erra, Elohim Echá. Elohim Erra, Elohim é um. Ele não é três nem quatro. Para vocês terem uma ideia, ele apareceu para Abraão. Foi um anjo com mais dois, três anjos. Ele se chama-se o anjo do Senhor, que na verdade era o próprio, né, Yeshua, o próprio Criador. Desceu, se transformou em homem, carne, tanto que comeu com Abraão. E ali, Abraão, face a face com o Eterno, em forma de homem, aquilo ali era uma manifestação do próprio Criador, tratando direto com Abraão. Mais à frente, quando Mashiach nasce, mais uma vez, o Eterno se transforma em homem. De novo, em carne e habita entre nós, esvaziado em sua santidade, porque seria impossível vir a este mundo com toda a sua magnitude. O homem não suportaria. Nesse momento, o Yeshua está discutindo com os rabinos e eles perguntam qual é o grande mandamento. Ele diz, antes de dizer o grande mandamento, ele diz: ouve Israel, Elohim é um. O Eterno é um. Ele não é três, nem quatro. Ele é só um. Agora, o que é o Espírito Santo? O que é a trindade pregada pelos protestantes, pelos evangélicos? Não podemos falar que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque aí são três deuses. E estaria errado quem prega três deuses, porque aí entraríamos lá no problema do politeísmo. E nós adoramos um. Errar. Elohim, errar. Elohim é um. Elohim não é dois, não é três. Porque uma pessoa deve ser respeitada pelo seu nome, porque o nome traz seu caráter, sua dignidade. O seu nome carrega algo muito importante. Então, mudar o nome de alguém, trocar o nome de alguém, não dizer o nome de alguém, não conhecer o nome de alguém, ainda mais quando este alguém é o seu Criador. Isto é de um absurdo imenso. Eu me refiro aqui, não propriamente ao ímpio, ao incrédulo que não tem este conhecimento, mas me refiro aqui diretamente àqueles que dizem ter o conhecimento da palavra. Por isso que o canal é Espada de Dois Gumes, porque ela vai discernir no âmago de visão. Lembra quando Yeshua disse: não penseis que vim trazer a paz, mas espada, dissensão. É espada entre pai e filho, entre um membro e outro membro, entre o mais humilde e o mais eloquente.
aquele que se diz no púlpito muitas vezes conhecedor da palavra, é para esse que eu me refiro. Porque, meus amigos, meus caros ouvintes, infelizmente, vivemos em tempo de erros. Tempos, além de hipocrisia, de doutrinas demoníacas, onde se prega o politeísmo escancaradamente, dividindo em 3 partes um Deus que é um. Ele diz na palavra: ouve Israel, eu sou um. Eu não sou 2 deuses, nem 3 deuses, eu sou um. Aí você pode me chamar de herege, mas feliz se você está negando o Espírito Santo. Não, jamais negaria o Espírito da Ruach HaKodesh. Eu não nego nunca a Ruach HaKodesh do meu Yahweh, do meu Elohim. Não nego Yeshua HaMashiach. Jamais negarei Yeshua HaMashiach como meu próprio Yehuah, meu Elohim, Yud Het Vav. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não posso falar de 3 quando o próprio Mashiach, Yeshua, repetindo para o seu discípulo Felipe, ele disse, respondendo quando Felipe lhe fez a pergunta: Rabi, mostra-nos o Pai, isto é, mestre, mostra-nos o Pai. Ele falou: Felipe, tu tem andado o tempo todo com ele. Eu vou aqui parafrasear. E não percebeu que eu e o Pai somos um? Repete aqui o que está dito em Marcos 12, 29. Que Yahweh, ele é um. Ele diz: eu e o Pai somos um. Não somos 2. Não é uma pessoa, Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, como queira dizer, e outra pessoa, Yahweh, Criador. Não. E outra pessoa, Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Não. Porque o nosso Criador, o nosso Yahweh, o nosso Elohim, aquele que fez os céus e a terra, e tudo foi feito por intermédio dele, para ele. E no princípio ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou. Olha, o Verbo se fez carne. No princípio, ele era já o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por esse que chamamos de Yeshua HaMashiach. Por esse que chamamos de Yahweh, Criador. Por aquele Elohim que apareceu para Abraão, que apareceu para nós, como Yeshua HaMashiach. Aquele que apareceu na sarça como Espírito, também para Moshe. Então, o Yahweh, o Elohim, ele pode se manifestar da forma que ele quiser. Então, o que é Yeshua HaMashiach? Quem é o judeu Yeshua HaMashiach? Ele é uma manifestação do próprio Criador. O Yahweh, Criador dos céus e da terra, ele se manifestou como homem. Não é 2 pessoas. Não é diferente Yeshua HaMashiach de Yahweh. Elohim, Yeshua, Elohim é um. É o mesmo. Yeshua que é um. Felipe, eu e o Pai somos um. E tu pergunta, mostra-nos o Pai? Tu não entendeu, ô Felipe? Que eu e o Pai somos um? Disse Yeshua HaMashiach. E o que vem a ser então o Espírito, né? O Ruach HaKodesh. Esse Ruach é o Espírito, é o próprio Eterno. O próprio Yahweh, ele é Espírito. Lembra que o Mashiach disse: importa que meus adoradores me adorem em Espírito e em verdade? Qual é a conexão que nós, seres humanos, temos com o nosso Criador? É espiritual. Somente em Espírito conseguimos agradar o nosso Criador. Porque o nosso corpo se comunica com as coisas físicas, com a nossa alma,
e essa alma com a coisa material, e dentro de nós temos também um espírito que se comunica com o eterno. Então, corpo, alma e espírito são coisas diferentes. Nós somos uma alma vivente pelo sopro de vida dado pelo eterno. Mas dentro de nós tem um espírito que se comunica com o eterno. Quando esse corpo cair ao solo, por uma falha ou pela vontade do próprio eterno, e nos querer tirar desse corpo, ou mesmo porque o desgaste, né, vai deixar esse corpo muito fraco e ele vai entrar em falência, existe um corpo espiritual preparado para aqueles que creem no seu Criador, no Mashiach, em Yeshua, ou em Elohim, o Criador, e no Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade, ou Espírito, o Santo. Então, voltando ao assunto base desse vídeo, que é a deturpação que existe, que se apregou aos quatro ventos, separando o eterno em três partes, como se elas fossem independentes. Onde está o Mashiach, onde está Yeshua, onde está o Ruach HaKodesh, está também Yahweh, o Criador. Onde está o Criador, Yahweh, está Yeshua HaMashiach e está o Espírito. Porque essas duas manifestações, em homem e em Espírito, é o mesmo Criador, que é Espírito. Então, meus amigos, vamos entender uma coisa. Não preciso, não posso pregar um monoteísmo disfarçado de politeísmo. Vamos chegar ao conhecimento da verdade. Examinai as Escrituras, porque tem nela a vida eterna. Ela serve para a vida como para a morte. Ela dá vida, mas também dá morte. E dizer que o nosso eterno é 2 ou 3, isto é politeísmo. Isso é a mesma adoração dos pagãos. Eu creio em um único Criador, Elohim, em um único Deus. Eu espero que um amigo também o faça. Se você, aqui me referindo, é um pastor, e na sua igreja você apregou a separação de 3 pessoas, tome cuidado com o que você está fazendo. Porque o Eterno disse que a palavra dele é eterna e o nome dele tinha que ser apregoado a todas as nações, mas o nome do Eterno. Tanto que Moisés, quando teve um encontro, Moshe, quando teve um encontro com Yehoá, lá no monte, na sarça, ele perguntou, mas quando o povo perguntar qual é o nome desse Deus que eu venho falar para esse povo, e o próprio faraó perguntar, ele diz, eu sou o que serei. Yerie achei Yerie. Eu sou o que serei. Porque ele disse, o meu nome tem que ser pregado a todas as nações. É um mandamento eterno. Falar do eterno como um só. Então chama Israel. Ouve Israel. Elohim. Elohim é um. Elohim não é 2, não é 3. Então, meus amigos, eu espero que o conceito de 3 pessoas, porque quando você diz que João é Pedro, que Pedro é Marco, que Marco é Filipe, que você está fazendo uma confusão imensa com os nomes. Não confunda os nomes. Não misture pessoas. Quem é o Espírito Ruach HaKodesh? Ele é o Eterno. Quem é Yeshua HaMashiach? Ele é o Eterno. Quem é Elohim, Yahweh, Yod-Het, Vav-Het, Yahweh? Ele é o Eterno. Mas eles não são 3, eles são um só. O que você vê depois disso são só manifestações do próprio Eterno, que coube a ele, não a nós, coube a ele, somente a ele, querer aparecer para Abraão em forma de homem. Comeu com Abraão em forma de homem. Viveu entre nós em forma de homem.
Apareceu para Moshe em forma de espírito, uma sarça ardente é o Espírito do Eterno. Falou no monte com voz de trovão, apareceu para Adão, deu-lhe o fôlego de vida em forma de espírito e também coloca o seu próprio Ruach HaKodesh, o seu Espírito, o Santo, dentro de nós, nos tornando templo do próprio Espírito. Por isso que já não se pode mais ir ao templo adorar Yahweh. Porque ele disse, o templo serviu para um propósito. Não se pode mais ficar em pé de púlpitos ou sinagogas, igrejas, apregoando uma palavra que está fechada nos quatro cantos por paredes. Deve-se ir de pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Vamos deixar de produzir igrejas. Vamos deixar de produzir as igrejas que eu falo com a nomenclatura atual. Templos para que encham de gente. Quando, na verdade, o mundo já está cheio de gente e o mundo é uma sinagoga. O mundo é um templo. Se é que se pode assim comparar. Eu não preciso mais construir templos. Agora, recente, fizeram um dizendo que era o Templo de Salomão. É de uma heresia imensa essa questão. Quando o próprio Eterno nos tornou templo, não habitarei em morada feita por mão de homens. O ser humano foi constituído e construído pelo próprio Eterno. Então isso aqui foi feito por mão do Criador. Logo, ele habita num templo feito pela mão dele mesmo. Então, se você orar ao Eterno e pedir, coloca em mim o teu Ruach HaKodesh, coloca em mim o teu Espírito. Ele vai colocar o Espírito dele em você. Expulsar todos os outros espíritos, porque nós somos templo, e nesse templo pode estar morando outros espíritos, shedins, demônios, podem estar morando no seu corpo, sem que você saiba. Isso faz de você uma casa de morada de demônios que nem sempre reconhecemos. Então, se dermos lugar ao Espírito, a própria pessoa do Eterno entra em nós, manifestado em Espírito, claro que diminuído em sua santidade, porque senão nós não aguentaríamos, morreríamos, porque somos muito nada, muito, olha bem, muito de nada. Mas essa coisinha que somos pequenas, diante do Criador, é a menina dos olhos dele. Ele ama, mas ama com um amor incondicional. E clama e chama e bate na porta. Eis que estou aqui. Se tu abrir a tua porta do teu coração, entro, faço minha morada em ti e te dou a vida eterna. A vida eterna, meus amigos, meus prezados, em Yeshua HaMashiach, ela é uma dádiva do Eterno, é grátis. É uma coisa que não tem preço, porque quando o corpo tombar o solo, esse espírito e esta alma vivente, essa consciência, o que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa consciência de que somos humanos. E o nosso espírito o que é? É a nossa ligação que temos que ter com o nosso Eterno. Se houver entre a alma e o espírito, houver um espaço negro de adorações satânicas, você não tem parte com o Eterno, porque o Eterno não habita em lugares em que o Shedim faz morada. Então essa casa tem que ser esvaziada para que ele entre, habite, mas isso com tua permissão. Não invade, não. Ele entra em ti com a tua permissão. Mas para que tu ouça a palavra, tem que alguém pregar. Tem que alguém te dizer, olha, ouve Israel. Elohim errar, Elohim é um. Ouve, ele salva. Quando o próprio João, antecedendo o Mashiach, ele disse, arrependei-vos, para que sejam salvos.
É uma questão de arrependimento. Voltar, fazer techuvá, voltar dos teus caminhos maus, se ajoelhar diante do Eterno, pedir clemência. Aí sim ele te ouve. Ouve o povo dele, ouve aquele que ainda não faz parte dessa comunidade, pelo menos conhecida, mas sabemos que existem outras ovelhas que cabe ao Mashiach e buscá-las. Então eu não posso dizer quem é, quem não é. Quando ouvires a voz, elas reconhecerão que é o seu Criador que está chamando. Ele chama com voz espiritual. E o Espírito Rua, quando ele faz o trabalho de dar consciência àquela alma vivente, alertando ela do pecado, do seu pecado, do juízo que vai ser feito, essa alma ouve a voz do seu pastor e vai para ele. E ele toma em suas mãos e ninguém arrebata dela. Porque ninguém é maior que ele, maior que Yeshua, HaMashiach. Oh, glória. Não existe maior que ele. E ele pega essa alma e cuida. E quando esse corpo que contém essa alma, essa psique consciente, pecadora, quando esse corpo descer ao pó, essa alma seguirá espiritualmente, junto com o Espírito, para um novo corpo. E vai fazer morada no paraíso com Yeshua HaMashiach. Ok, meus amigos? Eu espero que o que eu disse aqui fique na sua mente de uma forma velada, de uma forma entendida com consciência espiritual, que o próprio Eterno coloque no seu coração o entendimento do qual o homem comum não tem, porque as coisas do Eterno, elas se discernem espiritualmente, porque materialmente ela é loucura. Eu estou aqui, falando com vocês agora, esse cara é um maluco, esse cara é doido, ele quer me convencer. Lembra lá do rei Agripa? O rei disse, por acaso, Shaul, tu queres me fazer tornar um cristão? Tu enlouqueceu? As muitas letras te fazem delirar? Ô Shaul, isso é Paulo. Tu tá ficando maluco? Eu já recebi algumas conotações assim, esse cara tá estudando muito, tá ficando maluco. Engraçado é falar dessa questão, porque o mundo faz coisas horríveis, terríveis, e ninguém chama o mundo de maluco. Mas se você fala da palavra, do verbo que se transformou em carne e habitou entre nós, o nosso próprio Criador, isto é loucura. E realmente é loucura. Uma coisa é você crer naquilo que você não vê. Uma coisa é você, pela fé, entender que você pode ser salvo. Pela fé, saber que existe alguém maior que você. Uma coisa é falar de segredos. Outra coisa é falar de mistérios. Segredo é uma coisa que alguém vai contar para você e você vai entender. Mistérios não. Mistérios as pessoas vão contar para você e milagres e você não vai entender. Então a palavra do Eterno, ela não é segredo, mas ela é mistérios. Você entendeu a diferença? Não confunda segredo com mistérios. Segredo, você pode ser revelado e entendido. Mistérios, pode ser revelado, mas não entendido. É onde o mundo não entende os mistérios de Elohim. Não entende os mistérios do Criador. E eu, uma pessoa pecadora, sou pecador, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Eterno, ainda consigo falar com o meu amigo aí do outro lado, para que tua mente tome consciência desse Elohim que eu passei a conhecer. E também tu tem a graça de ser salvo. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé depositada em Elohim. Isso não vem de vós, não. E não vem só das obras, não.
para que ninguém se vanglorie, eu faço muitas obras e sou salvo. Não, não vem só de obras, não. Vem das obras mediante a tua fé. Porque pela fé, tu produz obras dignas de mostrar para o mundo que você é o salvo. Porque se alguém tem fé e não faz nenhuma obra, que fé é essa? É uma fé morta. Mas se as obras que tu fazes, ela demonstra a grandeza de tua fé, isso exalta o Criador, porque o servo do Elohim, o servo de Yahweh, o servo de Yeshua HaMashiach, ele foi feito para boas obras. Então ele tem que demonstrar frutos da sua fé. Logo, as obras, ela é fruto da sua fé. E um salvo em Elohim, um servo, serve para servir e fazer boas obras. Então, se alguém disser, eu não sou salvo pelas obras, não, as obras não te salvam, mas demonstra o quão escolhido tu foi. O quão é o tamanho da tua fé. Tanto é que fazes obras dignas de um servo fiel. Você entendeu, meu amigo? Meu irmão? Meu prezado? Não vamos confundir as coisas. Não vamos anular a palavra do Eterno para poder colocar coisas de pagãos. Ah, eu não posso fazer. A lei está morta. A lei... Onde é? Deixa eu mostrar aqui. Onde você já viu a Torá, que é a própria lei do Eterno, ser invalidada em seus mandamentos, quando ele disse: a minha palavra de geração em geração é eterna. Ninguém pode invalidar a minha palavra. Tem mandamentos no Taná, Velho Testamento, que não são obedecidos porque o povo é desobediente mesmo. Trocaram as suas leis, anularam o nome do Mashiach. Se você chegar hoje na sua igreja e perguntar, me diga qual é o Deus que se serve nessa igreja aqui, provavelmente seu pastor não vai saber falar nem o nome dele, nem saber a origem, porque não importa o nome, assim diz o mundo, mas importa sim. Nós devemos saber qual é o nome do Deus que adoramos, do Elohim ao qual servimos. E ele diz que o meu povo é chamado pelo meu nome. E o meu nome tem que ser apregoado em toda a terra. E não há nome maior do que o dele, de Yeshua HaMashiach. Nenhum nome foi dado que seja maior do que o nome de Yeshua HaMashiach. E quem foi Yeshua? Um judeu que falava hebraico e aramaico e por aí vai, meu amigo. Se nós formos aqui falar da palavra que se prega hoje e da palavra verdadeira, tu vais ficar admirado e tu vais enlouquecer. Mas, para que isso não aconteça, esvazia o teu copo cheio. Um copo cheio não consegue mais receber água. Joga fora essa água podre que tu anda bebendo. Em todo lugar, inventos de doutrinas malignas, pregada por pessoas demoníacas, cães gulosos, chamados pseudos pastores. Pseudos pastores. Olha bem o que eu estou dizendo. Pseudos pastores. Porque existem pessoas dignas de respeito, mas que não são pastores. Estão atrás de um púlpito para enganar as ovelhas. Mas importa, o Mashiach disse, importa que eu vá buscar as minhas ovelhas que estão em outros apriscos e juntá-la, um só povo, um só Elohim, uma só fé. É isso que eu prego. Ok, meu amigo? Que a Shalom do Eterno esteja sobre ti, que tu tenha um dia, não sei se está ouvindo isso de dia, se é à noite, se é de manhã, não importa o horário que tu esteja ouvindo este vídeo. É longo? É. Parece demagogo? Não. Ouça, é a palavra do Eterno. E contra a palavra do Eterno, não abra a tua boca. Contra ela. Ouça. Ouve, Israel. Se tu é filho da salvação, se tu foi escolhido pelo Eterno,
se tu der lugar a ouvir a palavra dele, se tu abrir a porta do teu coração, aí sim. Eu volto outra vez com outro vídeo falando de uma questão polêmica também. É a questão do arbítrio. Se é escolhido, se não é escolhido, se temos arbítrio, se não temos arbítrio. Porque eu tenho uma visão totalmente diferente para arbítrio. E eu vou mencionar aqui em outro vídeo. Tá bom, meus amigos? Que a graça, a paz esteja sobre ti. Tchau. Muito obrigado pelo seu tempo.